Geralmente é bastante curioso porque nós, enquanto humanos, temos alguns contextos de comunicação que é um pouco conturbado, controverso, ou às vezes até agressivo, né? E aí nós vamos trabalhar um pouco sobre isso para que vocês compreendam, né? O que seria comunicação não violenta, né? Para você que está aí se perguntando, Diógenes, o que é comunicação não violenta? Porque é comum ter uma certa curiosidade. Às vezes na rua, às vezes na escola, na faculdade, no trabalho, você escuta isso, tá? De uma forma bem objetiva, para a gente poder compreender, a comunicação não violenta vai muito além do que se diz, né, somente verbalmente. Tem todo um contexto social que envolve. Mas para a gente ter uma compreensão básica disso, tá? A comunicação não violenta é aquele modo em que o contexto de comunicação, tá, vai ser, digamos assim, um pouco exagerada, distorcida, elevada pelo contexto de energia. Então, se a gente trouxer comunicação não violenta, é uma prática que propõe um novo formato de comunicar, de se relacionar, apresentando postura, apresentando linguagem, apresentando palavras que não gerem cobranças extremas, que não gerem ofensa, que não gerem críticas, que não gerem opressão, nem tampouco violência, né, de modo geral, como muitas vezes nós vemos em alguns contextos políticos. Então, o modo em que nós humanos comunicamos verbalmente as nossas relações tem muito a ver com a nossa região, com o nosso contexto, com a nossa cultura. Então, pense o seguinte: comunicação não violenta tem o objetivo de transmitir informações, orientações, conseguindo trazer um modo de linguagem que seja de compreensão, de colaboração e de conexão entre as pessoas ou entre os profissionais ou entre os grupos que possam estar ali se mantendo confortáveis, ajustados, sem nenhum tipo de crises, críticas ou então de frustrações, de violências. Todos nós precisamos entender que vão existir alguns polos, alguns tópicos que serão necessários. É comum que a gente, no dia a dia, muitas vezes cobre muito, muitas vezes critique muito, muitas vezes exagere nas palavras. Então é necessário a gente entender que é melhor pedir, convidar, solicitar. É muito mais cordial da parte humana trazer esse contexto da comunicação não violenta. Então, vamos pensar o seguinte: comunicação não violenta é uma prática em que você intensifica sua qualidade de conexão, conseguindo informar, conseguindo comunicar de forma bem pontual e com bom senso aquilo que você quer para que as outras pessoas, né, recebam isso, para que as pessoas retribuam o que seja necessário sem nenhum tipo de conflito nessas relações. Porque quando se pensa a comunicação de um ponto de vista violento, de um ponto de vista rígido, né, seco, duro, é sempre comum a gente ver relações e contatos a partir de um ponto de vista, digamos assim, incisivo, onde realmente há uma violência verbal, uma crítica, uma ofensa, né, um desrespeito, digamos assim. Então, a comunicação não violenta ela pode acontecer e deve acontecer em todos os lugares, começando na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos esposos e esposas, com os nossos pais. Então, a comunicação não violenta ela é um parâmetro da qualidade de maturidade que aquele ciclo de pessoas tem. Quando as pessoas não conseguem ter um bom nível de maturidade, é comum que as pessoas tenham um nível de linguagem que seja muito mais agressivo. Tá? Mas aí, pense o seguinte: vamos pensar uma instituição pública que atende pessoas, que oferta serviços. É comum
que nesses lugares, por conta das dificuldades e dos problemas que os usuários vão buscar, por exemplo, um banco, imagine um banco onde está lá a instituição, os servidores, os profissionais ofertando um serviço e muitas vezes esse serviço não é o que se espera. Então é comum que esses colaboradores muitas vezes sofram uma violência verbal, né, uma comunicação agressiva desses usuários. Só que não é só isso. Muitas vezes esses servidores sofrem também essa violência, essa comunicação rígida e agressiva do seu superior, do seu gerente, do seu supervisor. Tá? Então, percebam que muitas vezes isso traz uma consequência em vários níveis de comprometimento. Imagine aí uma outra situação que eu vou descrever para vocês aqui agora. Quando você chega em casa, né? Imagine aí você chegar em casa hoje à tardinha e ter lá a louça do almoço que não foi lavada. Então, imagine que é comum muitas pessoas dizerem: você não faz nada, você não tá aí tudo parado, você é um preguiçoso ou uma preguiçosa. Então, se esse material está lá para ser organizado e quem estava lá responsável para isso não fez, ou ela não fez porque não pôde, ou não fez porque teve algum outro tipo de acontecimento, ou não quis, enfim. Sendo que aí, quando esse adulto chega que coloca essa comunicação violenta, né, gritando, cobrando, xingando, você é desorganizada, bagunceira, vagabundo, enfim. Independente do termo que se traz, ali muitas vezes se gera um conflito e o próprio autor, né, da fala sofre muito com isso porque tende a ele, né, acumular uma emoção negativa de raiva. Então pense, como seria muito mais fácil se você, né, conseguisse trazer essa condição de solicitação, de pedido, é uma ordem, tá? Mas é uma ordem de forma respeitosa, de forma equilibrada e com bom senso. Tá? Nós sabemos que nem todo ser humano, nem toda pessoa tem maturidade suficiente para realmente atender as coisas dentro de uma ordem de respeito. Tem pessoas que só funcionam se for com uma pressão dura. Tá? Mas, quando se tem o hábito de uma postura adequada de comunicação, é comum que também a outra pessoa lhe corresponda de uma forma respeitosa, isso é muito comum. Então, chegar em casa e ver lá a louça na pia e você criticar, xingar, ofender, isso vai fazer com que você fique com raiva e você também vai gerar uma condição de rejeição da outra pessoa, ou até de agressividade também. Então, você poderia dizer que você nunca faz o que promete, tá? Você não está cumprindo a sua parte do combinado, se de repente isso tivesse sido combinado antes. Então você vai demonstrar sua insatisfação, seu aborrecimento de uma forma respeitosa e naturalmente gerando algum tipo de punição ou de restrição para essa pessoa de algum modo, não exatamente gritando ou sendo violento de uma forma exagerada. Então todos nós em algum momento podemos passar por isso ou podemos também gerar isso no outro, desde que a gente perca um pouco do controle, do contexto de postura e comunique isso de uma forma um pouco agressiva. Entendam que ser duro, ser justo, ser direto é diferente de ser agressivo. Tem muitas pessoas que são agressivos em brincadeiras. Tem brincadeiras ofensivas, tem brincadeiras de mau gosto, como a gente costuma falar aqui do sertão. Tem brincadeiras que traz um contexto ofensivo, que traz contexto, né, desrespeitoso, que traz contexto. Isso também é uma comunicação violenta. Então, pensar na comunicação não violenta é pensar num contexto de conversa, de diálogo, em que há palavras respeitosas, em que há solicitação, em que há pedido, em que há ordem, dentro de um bom senso do conjunto de interação social, sem que haja nenhum tipo de desgaste, sem que haja nenhum tipo de ofensa, sem que haja nenhum tipo de desajuste. Então, é importante pensar sobre isso com muita cautela. Então, vamos pensar o seguinte. Quando nós falamos desse contexto da conversa, é preciso perceber que muitas vezes conversar não é dialogar.
concordamos com algumas coisas, mas nem tudo. Dentro do diálogo, aquilo que eu escuto da outra pessoa, aquilo que eu recebo da outra pessoa, eu respeito que é a opinião dela e eu não sou obrigado a concordar, mas eu tenho a obrigação de respeitar a opinião dela, o tempo de fala dela e assim sucessivamente. Do mesmo modo em que a outra pessoa que está ali expressando a fala dela pode não concordar com a minha e é comum, ela precisa exatamente respeitar o meu tempo de fala, minha opinião, minhas escolhas e minhas palavras. Então, essa condição de respeito, de compartilhamento, de interação, isso é comunicação não violenta, isso é comunicação de maturidade, digamos assim, para que a gente consiga ter atividades em que não precise julgamentos, não precisem decisões inapropriadas, não precisem de iniciativas e ações que sejam imaturas ou desajustadas. O objetivo de tudo na observação que nós vivenciamos é exatamente como que você está sendo e como que as outras pessoas se comportam dentro desse contexto da comunicação não violenta. Vamos pensar o seguinte: todos nós, automaticamente, assim como eu falei semana passada aqui sobre sentimento e emoção, todos nós temos reações automáticas diante do que nós escutamos ou vemos. Então, esse momento de produção de reações, de emoções, eles dizem diretamente como eu vou reagir. Então, se você não está muito bem emocionalmente, não quer dizer que você seja assim sempre. Se você recebe uma informação ou uma ordem e naquele momento, por você não estar bem, se você está estressado, impaciente, não dormiu da forma que deveria e você apresenta uma reação agressiva, inapropriada e violenta, não quer dizer que você seja assim a vida inteira. Tá? Uma atitude pontual também não quer dizer que a pessoa seja totalmente imatura. Quer dizer que naquele momento ela não foi inteligente no que ela falou. Ela não foi madura, ela não foi responsável, ela não foi ética, ela não foi respeitosa. Então é importante a gente perceber quais são os tipos de emoções que você, ser humano, está gerando diante das situações que você está vivendo, ou no seu trabalho, por exemplo. Tem muitas pessoas que, devido a uma carga de emoção e de sentimentos negativos que vem acumulando em um episódio no seu trabalho, pode ter uma crise de raiva e gritar e quebrar as coisas. Tá? Então isso pode acontecer também, é uma condição humana também. Então é o seguinte: o objetivo em focar nossa atenção em observar essas coisas é primeiro reconhecer quando nós verbalizamos palavras que são julgamentos, que são diminutivos da capacidade do outro, que são incompreensivos, tá? E quando falamos sobre o que de fato está acontecendo, de um modo direto, de um modo sincero com outra pessoa, é muito mais fácil da conversa ser produtiva, senão a gente vai muitas vezes apresentar conversas que não são produtivas. Então vamos pensar aqui em alguns pilares que estão diretamente comprometidos e atingidos quando as relações ficam agressivas, digamos assim. Os nossos contextos emocionais, como eu falei agora há pouco, eles embasam as nossas reações fisiológicas, que são o calor no corpo, o tremor, enfim, outras coisas. Então, esses nossos modos emocionais, esses nossos sentimentos, eles vão trazer a intensidade daquilo que eu vou falar quando eu estou ali me comportando de uma forma em que eu me sinto invadido, que eu me sinto agredido, tá? O maior desafio para nós nessa parte é que, como diz aqui um colega psicólogo, ele diz que nós passamos por alguma dificuldade de alfabetização emocional, que na fala dele é como se a gente não tivesse tido a oportunidade de ter sido treinado lá na nossa infância, no nosso repertório de emoções. Então, quando a gente mistura as coisas que sente, é comum a gente se perguntar
o que é que está sentindo. Peraí, o que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou apresentando de reações no meu convívio, no meu contexto? Eu estou fazendo certo ou eu estou fazendo errado? Muitas vezes eu costumo perguntar para os meus clientes nas atividades clínicas de psicoterapia se essa pessoa, enquanto adulto, está se comportando de modo adequado. Tá? E aí eu pergunto também a cada um de vocês que estão aí me ouvindo, aqui ao vivo pelo 90,7, ou então você que está me assistindo aqui no @psicólogo Diógenes Pereira. Eu vou perguntar para vocês. Você se sente com a idade que você tem? Você se comporta com a idade que você tem? Ou você, apesar de ser adulto ou adulta, se comporta de forma imatura, como se fosse um adolescente inseguro, indeciso, desamparado? Tá? Faz muita diferença na nossa vida depois que você tem consciência do modo de atitude que você tem. Como é que você se comporta diante de um problema? Me diga aí, pense aí. Você enquanto adulto, você enquanto adulta, como é que você se comporta quando você está diante de alguém que de repente que foi agressivo com você verbalmente, por exemplo? Você vai retribuir? Você é do time daquele que diz o bateu, levou? Ou você é do tipo que, né, se fecha e vai chorar? Ou você é do tipo que responde em alta classe com respeito e olha assim só, procure seu lugar, que eu não lhe dei o direito de você falar assim comigo? Qual é o time que você joga na hora que a emoção está intensa? Muitas vezes nós queremos ter uma determinada atitude, mas nem sempre é fácil, tá? É muito difícil manter uma qualidade, né, de postura e maturidade quando nós estamos diante de alguém que nos invade, né, que nos agride, que nos ofende, que nos critica. Então vamos lá. Se você está prestes a ir a um evento em grupo e você programa para se reunirem às 6 horas da manhã em determinado lugar. Só que em algumas ocasiões e quase sempre tem algumas pessoas que não gostam de ser pontuais, né? Se atrasam por algum motivo, não chega na hora. Então se você fica estressado, se você reclama, se você critica, se você tem uma postura muito mais agressiva diante dessas questões, é como que você mesmo é quem vai sofrer durante parte desse dia por conta da insatisfação do evento que aconteceu diferente do que você esperava. Então, perceba o seguinte, como uma conversa fica diferente quando passamos, né, a conversar sobre as formas de cuidar dos nossos reais modos de funcionamento. Em vez da gente se cobrar para ser perfeito, vamos buscar uma forma de ouvir, participar, interagir, sem que a gente sofra e sem que a gente gere no outro sofrimento. Não adianta, né? Muitas vezes nós temos uma rigidez muito grande. Eu mesmo, Diógenes, tem muitas ocasiões que eu sofro muito por conta de quem não gosta de andar pontual. Eu tenho uma dificuldade de interagir com essas pessoas que não conseguem ser pontuais, que não conseguem cumprir as agendas, as situações. Às vezes eu sofro muito com isso. Quando eu iniciei minha jornada no serviço público, foi um dos pontos onde eu mais apanhei da vida, foi nessas ocasiões, porque eu passei uma infância inteira, né, sendo ali treinado para ser pontual, para ser sempre bem objetivo nos compromissos, nos horários, nos comprometimentos, nas promessas verbais e orais que a gente faz diante dos tratos. E quando a gente vem para um serviço público, quase todas as ações do serviço público, quase todos os prazos do serviço público não são cumpridos. Então imagine você vir de uma vida inteira, você passar 30 anos da vida trabalhando de forma, digamos assim, particular, onde você sempre foi direcionado para cumprir todos os prazos certinhos e ter que realmente fazer isso, e você vir para um contexto de ação, né? Um tipo de política de execução que nunca é pontual, que sempre tem um atraso de minutos, de horas, às vezes, depende, enfim. Então todos nós sofremos muito com isso, porque a gente se coloca numa condição de parece que o problema está conosco, e aí depois a gente entende que não é conosco, e sim é um modo de funcionamento da prática da instituição. Então não vamos sofrer mais com isso quando se tratar desse tipo de situação, dos atrasos que não dependem de você.
muito embora o que for no seu alcance, cumpra e faça o possível para estar dentro da situação. Então essa necessidade de compreensão ela é necessária para que aumente a nossa consciência de quem é você. Assim como a pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Você se comporta como um adulto ou você se comporta como um adolescente, como uma criança cheia de birra quando as coisas não acontecem? Tá? Qual é a causa do que gera sentimento em você? Por que você fica com raiva? Por que é que você tem raiva? Por que é que você tem estresse? Por que é que você tem vergonha das coisas? Por que é que você fica, né, decepcionado com o que o outro faz? É bem interessante quando a gente pensa que muitas das coisas que o outro faz não vai ser compatível com o que você esperava. Então é comum que essa atitude do outro lhe frustre, lhe deixe triste. E você precisa escolher de continuar triste com isso ou não. É você quem vai escolher multiplicar ou não essa condição emocional. Todos os sentimentos que nós sentimos são gerados por nós. Muito embora a causa deles nem sempre é nossa. Às vezes pode ser do outro. Então se uma pessoa está triste quando está sozinha, por que ela fica triste sozinha se ela não procura outro tipo de interação para não estar mais triste? Ela está buscando o quê? Conexão e afeto. Geralmente, essas pessoas que ficam tristes e buscam ficar sozinhas, é uma condição de carência afetiva que ela tem e naquela hora ela não sabe lidar com ela. É pior quando esse isolamento acontece e quando ela muitas vezes se submete a algumas relações que não são justas, que não são leais a ela, somente pelo medo de ser abandonada. Então, maior parte de nós também não tem um amplo vocabulário de necessidades nem de linguagens. A gente tem uma certa limitação de acordo com o que a gente viveu na nossa infância, tá? Às vezes buscamos ajuda e outras vezes não buscamos ajuda. Tentamos interpretar e resolver tudo no modo grosseiro, tá? Reclamando, gritando, enfim. Tem tantas coisas que estão no nosso repertório cultural, comportamental e que nem sempre é tão confortável. Então é preciso ter consciência do que nós queremos diante da situação. O que é que você quer? Eu queria ser pontual. E você foi, pronto. Então se as outras pessoas não foram, é uma questão delas. Você foi. Sim. Então, tenha consciência disso. Não adianta reclamar, não adianta criticar, porque não vai dar certo. Porque o outro vai fazer o que ele entende que é melhor para ele, não é o que você quer. Então, primeiro, a todos que me escutam, a todos que me assistem, primeiro a gente precisa resolver as questões internas, ou seja, as nossas alternativas e os nossos conflitos emocionais. Se você tem motivos para estar com raiva, o motivo é seu, não do outro. Se você sofre quando o outro se atrasa, sofre quem sofre é você, não o outro. Então, tenha calma, tenha maturidade, compreenda isso, absorva isso, mentalize isso e reproduza isso. O quê? De não ficar com raiva com o que o outro escolhe. Não precisa. Procure seu lugar, fique na sua base de equilíbrio. Então, você precisa encontrar isso aí. Outro ponto muito importante é quando nós temos necessidade de solicitar as coisas, de pedir as coisas, de convidar algumas coisas. Porque muitas vezes, nas nossas expressões verbais, nas nossas expressões orais, nós temos uma forma dura, digamos assim, de pedir as coisas. Tá? Então imagine, nossas expressões muitas vezes não conseguem ser contempladas porque a gente pede de uma forma inadequada. Imagine você aí, está na sua casa e nesse final de semana, agora que passou, você ficou aí um pouco aborrecido porque tinha algumas pessoas na sua rua aí fazendo muito barulho. Tá? Eu já passei por isso também e é uma coisa bem ruim. E aí qual é a forma que você deve pedir? Chega lá e tentar resolver isso no seu contexto de rotina social. A vontade que você tinha é de chegar lá e mandar exterminar a pessoa. Só que não é o correto. Você não pode fazer isso somente porque a outra pessoa está com uma atividade, com uma rotina, sei lá, um aniversário, um lazer, que está lhe incomodando. Também você não pode ficar calado o tempo todo só porque ele está lhe incomodando e você está ali com algum próprio prejuízo. É preciso ter estratégias de chegar lá e dizer: ô, cidadão, por favor, estou precisando da sua ajuda. Tá? E aí ele vai perguntar: o que é? Diga isso. Não, eu estou precisando que o senhor baixe aí um pouquinho o som, que está me gerando aqui um prejuízo, eu não estou conseguindo fazer o que eu queria. O senhor pode me ajudar? É muito mais fácil de você ter um retorno positivo do que se você chega lá ofendendo ele, mandando baixar essa merda
e dizendo um monte de coisa que é ofensiva, que é agressiva, tá? Então, todas essas questões de forma de pedir, de convite, de solicitação, eles contam muito para o resultado que você vai ter de retorno das outras pessoas. Então é o seguinte, ó, quando nós fazemos um pedido numa comunicação não violenta, tá? Nós expressamos aquilo que está emocionalmente intenso. Se você não conseguir gerenciar isso, você vai falar o que não precisa de forma inadequada. Quando fazemos um pedido, damos ao outro a oportunidade de colaborar com o que nós queremos. Mas se você ofende o outro, se você agride o outro, se você traz uma condição violenta para o outro, é comum que ele também se arme de lá para cá e não atenda o que você quer. Exatamente porque você trouxe uma linguagem que para ele gerou também uma condição de alerta, né, diante daquilo que você está solicitando. Então, ó, é preciso parar e refletir um pouquinho, né? Como é para você, que está aí me assistindo, me ouvindo, fazer um pedido? Como é que você se sente tendo que pedir as coisas? Para quem está... Imagine, como é que se sente pedindo algo para o seu colega de trabalho? Chega lá no birô do seu colega e diga: colega, eu estou precisando de uma ajuda sua. Me consiga aqui este material para me usar, uma ferramenta. Tá? É diferente de você chegar lá e pegar sem pedir, ou dizer, me dê isso aqui, sem justificar, ou sem de repente perguntar se a pessoa está usando. Para quem trabalha em instituições coletivas, muitas vezes a gente precisa usar o mesmo equipamento dentre algumas pessoas da mesma equipe. Não quer dizer que isso não seja normal. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que são inadequadas, são antiéticas, digamos assim. Então, vamos pensar sobre isso, como é que você consegue, como é que você pensa, como é que você pede as coisas, né? Se suas crenças são negativas, se suas crenças são de que você está carente, de que você está sendo pressionado, cobrado e não atendido, é comum que você vá pedir as coisas de forma inadequada, ou insegura, ou então agressiva. E o nosso ponto de hoje é conseguir visualizar um modo de comunicação não agressiva. Me ajude aqui, por favor. Tá? Eu me esforço muito, eu, Diógenes, para conseguir pedir de uma forma confortável. Eu tenho um filho de quase 3 anos. E aí eu costumo pedir, por favor, me ajude aqui, por favor. Venha aqui, por favor. Fazer com que ele perceba, né, uma forma cordial de comunicação. E aí eu tento fazer isso com a minha esposa, com meus pais, com meus irmãos e com os meus colegas. Me ajude, por gentileza. Tá? Outra coisa que é muito comum, não sei se vocês já passaram por isso, e que eu observo é, as pessoas no contexto de comunicação pelo WhatsApp, as pessoas perderam ainda mais a condição de ser assertivo nas palavras. As pessoas improvisam e abreviam muitas coisas. Quase sempre, quando alguém entra em contato comigo, né, pedindo alguma informação, por exemplo, sobre a condição dos atendimentos que eu faço, alguns ainda dizem bom dia, outros nem bom dia dizem, só dizem, ei, quanto é a sessão? E aí eu digo bom dia, e aí eu, depois desse bom dia, eu, né, tenho o hábito de chamar a pessoa pelo nome, se eu já conhecer, se eu não conhecer, eu procuro saber o nome da pessoa. Quem fala, por favor, né? O que é que a senhora gostaria? Em que é que eu posso lhe ajudar? Por gentileza, me informe o seu nome. Então, essa condição de solicitação de uma forma amistosa é muito mais fácil de eu fazer com que outra pessoa também seja, digamos assim, atenciosa, respeitosa e cordial, né? Se eu for pedir um equipamento, se eu vou fazer um pedido, por exemplo, numa farmácia ou no supermercado, por gentileza, você conseguiria me mandar isso, isso e isso? E aí o atendente vai dizer sim, sim, não. Pronto, me mande, por favor, no endereço tal. Obrigado. Então, essa condição de comunicação, de palavras, elas mostram como que você, ser humano, respeita o outro, valoriza o outro, reconhece o outro e o trata exatamente como humano que é. Quando a gente artificializa muito, abrevia muito, improvisa muito a condição da linguagem, a gente acaba sendo muito insensível nas palavras. Tanto que até algumas pessoas usam algumas gírias, alguns termos que não são muito adequados para isso. Então vamos pensar e vamos refletir como que nós estamos alimentando na gente esse ritual de comunicação. Ah, outra pessoa me tratou com desrespeito.
Quanto mais você for desrespeitosa com ela, mais ela vai te tratar a si mesma. Se você for uma pessoa firme nas suas atitudes, respeitosa nas suas palavras, essa pessoa vai começar a tratar você diferente também. Agora, se você também corresponder no mesmo nível de imaturidade, no mesmo nível de violência, essa pessoa vai continuar lhe ofendendo, vai continuar lhe agredindo, vai continuar sendo imatura e infantil. Então, aprenda. Se em algum momento, se na sua família, se no seu trabalho, se no seu, né, contexto social, tem pessoas que lhe tratam de uma forma que você não gosta, bote elas no lugar delas. Fique você no seu e bote elas no lugar delas, tá? Diga diretamente, claro, só, me respeite, que eu não gosto que você me trate assim. Procure seu lugar e me trate com o devido respeito que eu mereço. Não é somente o que você diz, é o que você diz e a forma que você diz, tá? Outro ponto que eu costumo sempre orientar para as pessoas, como eu estou pontuando aqui uma questão do WhatsApp, da rede social, de modo geral, é que em conversa de WhatsApp, se você não mandar em áudio para que a pessoa escute o tom de voz que você está falando, é muito comum que a pessoa tome decisões ou faça interpretações equivocadas do que você está pedindo ou falando. Quando você digita lá na mensagem do WhatsApp, ei, não vai vir não, é? Se está lá escrito assim, e a outra pessoa não escutou o tom de voz que você está perguntando isso, ou que você está afirmando isso, é comum que ela comece a pensar se você já está estressado ou com raiva. Então, a sugestão é sempre que você comunique, né, de uma forma amistosa, mas que, se possível, comunique. Se você vê que vai ter alguma interpretação errada nas palavras, comunique por áudio. Oi, bom dia, tudo bem? Me informe aí, você está prestes a chegar ou ainda não? Tem uma previsão de que horário vai chegar? É muito mais fácil da outra pessoa entender como é que está o seu nível de humor, o seu nível de comunicação naquele episódio. Porque se só tem a palavra escrita, a pessoa não tem noção nenhuma de como está o seu humor, de como está seu tom de voz e de como está a sua condição comportamental do momento. É fundamental que a gente saiba, né, apresentar isso. Então, se pergunte, né, o que é que eu fico sentindo, qual é a forma mais importante de expressar aquilo naquele momento e o que é que eu quero com isso. Porque não adianta querer algo se você se projeta, se você se comporta e se você se inclina para um lado que não é o que você quer. É fundamental ter consciência daquilo que você quer. É preciso ter autoconexão com o seu sentimento. É preciso saber conectar-se com o outro para você estar exatamente alinhado com as demandas que o outro pode lhe ofertar. E entenda o seguinte: nem todo mundo recebe o que merece, mas todo mundo só dá o que tem no momento. Se você está num dia ruim, é comum que você transmita ao outro, transmita aos seus colegas, transmita à sua família algumas atitudes que são negativas. Se você está num dia bom, sorridente, leve, tranquilo, né, de bom humor, é comum que aquele dia você consiga transmitir, né, atitudes, sensações muito mais leves para as outras pessoas. Então, é preciso todos os dias, quando acordar, ter consciência de como você está, para estar pronto, tá? Resiliência. Saia de casa todos os dias e só traga de volta aquilo que você quiser. O que for de respeito, de compreensão, de atitude positiva, de reconhecimento, você traga para você. O que não for, não traga não. As inabilidades dos outros, as críticas dos outros, as rigidez dos outros, as violências dos outros, não traga não para você, que isso não é seu não. Não absorva o que é ruim dos outros, por favor. Ah, fulano me trata muito mal. Ele lhe trata mal porque ele é uma pessoa que está com um conteúdo mal na condição de rotina dele. Aí você vai absorver? Não, por favor, não faça isso. Só absorva aquilo que você entender que é o que você quer. Se você não quer aquilo que o outro está lhe oferecendo, não bota no seu recipiente emocional. Muitas vezes o outro vai falar, o outro vai agir de uma forma que você não concorda. Deixe para lá, que é a vida dele. Tá? Eu até fiz um post essa semana no Instagram
que diz o seguinte: quando, né, o outro lhe faz mal, né, não adoeça, não permita que o outro lhe adoeça. Se você não pode se afastar, ignore, faça cara de paisagem, né, não absorva. Porque se você absorver, quem vai adoecer é você. Talvez o outro não esteja nem aí para as suas reações, para os seus estilos de comportamento. Então é preciso ficar importante a isso, tá? Vamos imaginar que você recebe uma mensagem, né, de um cliente ou de um colega pedindo algo de um prazo curto. Professor, imagina aí um professor que geralmente é altamente bombardeado de demandas. E aí você recebe uma demanda em um prazo curto e você vai ficar como? Vai deixar de dormir, vai deixar de comer para fazer isso? Você vai responder, só vou trabalhar o possível para conseguir entregar. E você vai trabalhar no possível para conseguir entregar. Se não for possível, só não conseguir e me aguarde aí que eu estou trabalhando para isso. Senão você vai sofrer, vai ficar com estresse, vai cair os cabelos, vai ficar com insônia, vai ter problemas digestivos e tantas outras coisas que às vezes acontecem com a gente por falta de capacidade emocional de lidar com a frustração ou com a cobrança. O outro vai lhe cobrar aquilo que ele entende que acha que deve cobrar. E você vai responder aquilo que você entende que deve responder. Tem muitas coisas que a gente não precisa responder nada. O próprio silêncio já é suficiente. Tá? Tem certos pedidos indecentes, tem certas críticas, né, desrespeitosas, tem certas colocações dos outros que são exatamente inadequadas, que você, quando percebe assim, eu mesmo não vou perder meu tempo respondendo isso, e ou bloqueia, ou deixa no vácuo, ou não diz nada, ou ignora, e pronto. Porque quanto mais você sofre com o que o outro faz, mais quem adoece é você e não o outro. Então, treine você primeiro, para não ser violento na comunicação, porque quando o outro vier de lá para cá com uma comunicação violenta, você sabe ou se desviar disso, ou você sabe realmente conter a situação para que a pessoa consiga se organizar e não continue reproduzindo isso. Então, dentro de uma condição de sentimento confuso, de frustração que a gente vive, muitas vezes a maior intensidade está exatamente em você não saber como lidar. Então, é sempre bom você estar bem confortável para saber o que fazer nos momentos difíceis. Ora, muitos de nós adultos, no nosso manejo diário da família e do trabalho, temos muitos problemas para resolver. Todos os dias o comum da vida adulta é esse, né? Eu até costumo dizer que eu consigo ver o ser humano como se fosse uma conexão ali, né? Um ponto de encontro entre dois conjuntos, entre dois universos. No universo 1 está ali as demandas fisiológicas, né? Comer, beber, dormir, ir no banheiro e assim sucessivamente. No outro conjunto, no conjunto 2, estão ali as demandas e os problemas da vida, que podem ser pessoais ou profissionais. Então, o ser humano está no meio, o adulto. Ele está o tempo todo ou cuidando dele para existir, né, para estar funcionando enquanto organismo, ou ele está resolvendo problemas. Então, se nessa condição de resolver problemas você não está pronto emocionalmente para saber o que fazer, é comum que você erre muito, é comum que você se frustre muito, é comum que você não saiba exatamente como dar solução às coisas e às vezes até tenta resolver o que não é seu. Então, por favor, tá? Aprenda a se posicionar de forma tranquila, de forma sábia e não fique absorvendo o que não é seu. Então, se você tem dúvida do que você está ouvindo, pergunte. Eu não entendi bem, me explique direito o que é que você quer. Se você entendeu e você pode atender, atenda. Se não puder, não preciso atender, não vou fazer. Tá? Seja bem direto, seja bem honesto com você com relação a isso. Porque muitas vezes nós tentamos ser honestos com os outros, mas não somos honestos com a gente. Então nós precisamos pensar sobre como observar nós e os outros. Nós precisamos observar, né, todas as reações
Nós precisamos observar as nossas necessidades. Tá? Nós precisamos observar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Para que a gente consiga, de fato, ser assertivo com nós primeiro. Para que a gente consiga não ser violento com a nossa comunicação e para a gente conseguir lidar com os episódios em que o outro seja violento conosco. Muitas vezes o outro vai ser violento com a gente. E se você não souber se defender disso, você vai sair machucado dessa situação e talvez doente. Então, muitas vezes nós temos, né, alguns parentes próximos que são muito duros, muito rígidos, muito críticos com isso. Não medem palavras. Tá? Eu conheço pessoas que são excelentes profissionais, pessoas incríveis profissionalmente, vivem em situações de muito sucesso e muita prosperidade enquanto profissional, comunicam bem, interagem, têm uma boa articulação, mas quando se trata de família, são pessoas muito carrascas, né? São pessoas duras, são igual mandacaruso, toda vez que se aproxima alguém, ele machuca. Então, se você tem alguém assim na sua família, por favor, né, aprenda a lidar com ela para você não sofrer, senão você vai adoecer sozinha e não vai, né, ter assim tão bons resultados como você queria. É fundamental não absolver. É fundamental não retribuir no mesmo nível de violência. É fundamental ter uma postura de sabedoria para lidar com isso, para que você consiga, né, não levar a pedrada e também não ter que estar jogando pedra em ninguém. Porque a comunicação violenta é como se fosse uma pedra que você jogasse em alguém. Muitas vezes se joga a pedra no outro alguém e esse outro alguém também pode jogar em você, na mesma intensidade. Então, se você só pensa em agredir, vocês tenham consciência de que em algum momento você vai ter algo do mesmo nível ou pior. Porque você nunca sabe o que outra pessoa é capaz diante dessa condição da violência. Então, quando a gente fala em contexto de humanidade, de humanização, é ter ciência do seu papel, da sua função social, da sua capacidade enquanto ser humano, de membro de uma comunidade, e enquanto comunicar sem ser violento. Quanto maior for a condição de maturidade e de segurança de quem está comunicando, melhor vai ser o resultado que ele quer e menos vai ser a intensidade de violência que ele está falando. Então, 3 fatores aqui para a gente encerrar a nossa estratégia de comunicação não violenta é compreender o que você está pensando e passando. O que é que eu estou pensando e passando? O que é que eu preciso? Tá? O segundo ponto é como eu vou lidar com isso, o que é que eu vou fazer com isso, o que é que eu vou, né? Como é que eu vou tratar a pessoa que me trata desse modo. E o terceiro é se você tem realmente condições de praticar isso de forma repetitiva. Nenhuma habilidade vai ser tão boa se você não reproduzi-la e não treiná-la. Então, compreender o que você está passando e sentindo, buscar uma forma de compreender como que você vai lidar com isso, né, futuramente, para que você consiga consolidar a sua rotina de ser humano sábio e numa comunicação que não é violenta. Ok? Chegamos aqui nos nossos minutos finais, 1h da tarde, 2 minutos. A cada um de vocês que me ouve, que me assiste, muito obrigado pela audiência. Você que está aí no sertão, você que está no Agreste, você que está em outra região do país. Quero aqui aproveitar, mandar um abraço caloroso aqui, quem está aqui ao vivo comigo no Instagram. Maria do Socorro, Maria Nayane, Helenice, Damião, Flávio, Rosiane, Nailene, Fátima. Um grande abraço a todos vocês que estão aí me ouvindo, a todo o povo santanense, carneirense, de Poço das Trincheiras, de Maravilha, Senador de Palmeira, São José da Tapera, Dois Riachos, Olho d'Água das Flores, o povo oliventino. Grande abraço a todos vocês e os demais que estão aqui conectados na Rádio Milênio FM 90,7. Um grande abraço, uma excelente semana a todos vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por permitir que eu entre um pouquinho na sua tarde e traga um pouco de orientações dentro do contexto da nossa funcionalidade emocional e da nossa comunicação violenta e não violenta. Tá? Um grande abraço a Gildete, que está lá em Piranhas, que sempre me acompanha por aqui, sempre está de radinho ligado e conectado com a gente. Um abraço a todos aí do Alto Sertão Alagoano. Chegando aqui nos nossos minutos finais, semana que vem é o carnaval, eu estarei de folga, vou me balançar de rede lá no Baixo em Pé de Mangueira e passear de cavalo lá na roça, que é bom. Quem quiser pra folia vai, eu vou ficar em casa me balançando de rede e comendo um pirão de galinha. Até na outra semana, se Deus quiser. Na sonoplastia é o Leonardo Dionísio, na direção é a Flávia Gouveia, no comando da liderança é Givaldo Caribão e Caribão Júnior. Um grande abraço a
todos vocês. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe.